Façamos uma leitura de 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Todos sabemos com que facilidade pode suscitar-se fricções, desentendimentos entre os anciãos e os jovens. Se uns e outros tomaram mais a sério a exortação que o apóstolo Pedro lhes dirige em sua primeira epístola, as tensões no seio da Igreja de Deus cessariam e daria lugar à harmonia. O perigo de que se produzam fricções entre diferentes gerações existe sempre, mas nunca foi tão grande como na atualidade. Efetivamente, nestas últimas décadas, as transformações se sucederam a um ritmo tão veloz como nunca e produziram consideráveis trocas de opiniões, hábitos e perspectivas durante o curso de uma só geração. Por sua vez, os jovens são prejudicialmente instigados a pensar que seus pais são retrógrados e que seus avós são completamente antiquados. Por seu lado, as pessoas mais velhas tendem a considerar que os jovens, com suas novas ideias, são rebeldes. Apacentar o rebanho de Deus. Pedro se dirige primeiramente aos anciões, pois estes, por causa da sua idade, têm uma responsabilidade muito maior. A exortação dirigida a eles é: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Os anciões devem manifestar a seus irmãos mais jovens todo o cuidado que um pastor tem por suas ovelhas. Somente o amor de Deus, vertido em seus corações, pode produzir a vigilância que se requer para brindar tais cuidados. Por seu lado, os jovens crentes podem reconhecer nos cuidados que lhes brindam seus irmãos de maior idade uma expressão do amor de Cristo, o príncipe dos pastores, quem os recompensará ricamente por isso em sua vida. É sumamente importante que os anciões exerçam sua autoridade espiritual de boa maneira e com um espírito amável. Eles o poderão fazê-los se tiverem as 3 condições expostas nos versículos 2 e 3. Devem cumprir seu serviço voluntariamente e com um ânimo pronto, sendo exemplos do rebanho. O fato de que é dirigido-nos estas exortações demonstra ou ainda é mais impulsionada pelo desejo de obter poder e influência. Estar sujeito. Os jovens crentes devem prestar especial atenção ao versículo 5.
O ancião pode estar bem disposto e mostrar cuidado no exercício da tarefa de supervisionar como convém, pode pôr em prática o que recomenda aos demais e servir de exemplo. Mas tudo isso será inútil se os jovens não estão dispostos a escutá-los e sujeitar-se. Cada jovem crente deveria recordar que, se nos diversos campos do conhecimento humano se verifica um progresso tão grande que pode fazer que a geração precedente fique facilmente distanciada, não existe em evolução similar no campo da verdade que Deus revela. A maturidade espiritual é o fruto que provém sempre e unicamente dos anos passados realmente na escola de Deus. Quer dizer, o resultado do estudo de sua palavra, completado e enriquecido pela experiência na vida cristã e dos serviços para o Senhor. Um jovem crente poderia ter muito zelo, energia, resistência e talvez faculdades intelectuais superiores às de um ancião. No entanto, servirá melhor a seu Senhor se sujeitar-se a recomendações impregnadas da maturidade e da sabedoria de um ancião que, baixo os seus outros aspectos, pode estar em inferioridade de condições. Tudo isso é fácil se prevalece a humildade espiritual. No versículo 5, falando de nossas relações mútuas, disse: todos submissos uns aos outros, revestidos de humildade. Uma pessoa humilde de espírito não está cheia de si mesma. Portanto, não se deixa arrastar facilmente para opor-se aos demais. E o que é também mais importante, não se opõe a Deus, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes.